Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso podcast número 3, aqui diretamente dos estúdios da PWT. Hoje temos um convidado mais do que especial, Pedro Luiz. Muito obrigado por ter aceito o convite em participar aqui com a gente. Obrigado, Jefferson, obrigado a toda a equipe, muito obrigado pelo convite. É com muito prazer que eu estou aqui, para a gente bater um papo com aquilo que a gente, não vou dizer que conhece totalmente, mas que procura realmente, de uma forma bastante prática, falar do assunto que é o esporte, que é o futebol e a nossa vida aí na comunicação aqui da cidade. Muito bem, Pedro. Antes da gente propriamente entrar aí nas histórias do futebol, do Esporte Clube Taubaté, conta pra gente como que começou a sua carreira no rádio, como narrador, como que esse feeling da narração, como que surgiu isso na sua vida? Então, de uma forma bastante assim rápida, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a minha vida, O meu pai, ele trabalhou 44 anos na Radiodifusora. E desde criança, nós moramos nos transmissores da Radiodifusora. Meu pai, além de ter sido operador de som e também programador musical da emissora, ele era o caseiro. Nós morávamos nos transmissores da Radiodifusora, na praça de transmissores. Nós tínhamos uma casa lá, uma residência, onde meu pai, minha mãe, meus irmãos, nós residíamos aí durante 25 anos. Então, eu acompanhava a programação da emissora. Eu nasci no dia 28 de junho de 1957, Então, eu completei recentemente 64 anos de idade. Mas, pelo que eu me lembro, desde os 4 anos de idade, 3, 4 anos de idade, eu tenho lembrança de acontecimentos importantes aqui da rádio, importantes da cidade, que a rádio noticiou, que a rádio participou, porque eu acompanhava ali nos transmissores, meu pai falando, minha mãe, o rádio, porque nós tínhamos que ouvir o rádio 24 horas por dia, porque era função da família, se a rádio saísse do ar, e não eram poucas as vezes que a emissora saía do ar naquela oportunidade, porque não tinha a modernidade que tem hoje, como os transmissores ser religado automaticamente. Não, antigamente saiu do ar, você tinha que ir lá e colocar o transmissor no ar novamente. Então eu acompanhei tudo. Antigamente o menor de idade não trabalhava em emissora. Eu já acompanhava meu pai nos estúdios com 10 anos de idade, 11 anos de idade. Eu já estava ali no meio da turma da radiodifusora, na mesa de som, locutores e tudo mais. Mas eu não tive a oportunidade de trabalhar. Depois a gente até conta uma passagem bastante jovem, que eu fiz uma participação numa equipe de esporte, isso com 13 anos de idade. Mas quando eu completei 18 anos de idade, aí sim a rádio me registrou, me contratou com registro em carteira. Foi no dia 1º de janeiro de 1976. Então, eu completei aí 45 anos de profissão recentemente, também no último dia 1º de janeiro. Desses 45 anos, 40 na Radiodifusora. E os 40, eu tenho uma particularidade também. O meu início em locução, porque eu comecei como operador de som, e depois como técnico de externa. E em 1978 é que eu passei a fazer parte da equipe de esportes da difusora. Em 1981, quando a rádio completou 40 anos, aí eu comecei a fazer a apresentação de programas de estúdio. O primeiro programa que eu apresentei foi Estúdio 40, porque marcava 40 anos da emissora. E a emissora agora está completando 80 anos. Então, são 40 anos de locução, mais algumas passagens ali como repórter de campo, e também como operador, a parte técnica também. Mas é uma vida dentro da rádio, O seu Emilinho, que foi a segunda geração da rede difusora, ele dizia sempre que o Pedro Luiz, nasceu atrás dos transmissores. E ele não deixava de ter verdade, de falar a verdade, de ter razão. Porque eu, desde pequeno, um bebê ainda, ou bem jovenzinho,
eu realmente já estava totalmente inteirado ali a radiodifusora, o meio de comunicação. Porque não era só da rádio, era o meio de comunicação, ele envolve tudo, né? Você ouve falar sobre as outras emissoras, Rádio Cacique, Rádio Cultura, Rádio Aparecida. O meu pai gostava muito, imitava lá, né, o padre César, lá da Rádio Aparecida, que tinha todo jeito, né? E eu me lembro, quando eu era criança, ele imitava o padre falando, que tinha menos... E eu me lembro disso. Quer dizer, total entrega à comunicação desde criança. Agora, como narrador esportivo, eu tive a necessidade de falar isso daí, para contar, porque senão, de repente, caiu de paraquedas. Não, não foi assim. Eu comecei como repórter de campo, depois da parte técnica ali, eu recebi um convite para ser repórter de campo, substituindo um companheiro que havia saído nas vésperas de um jogo do Taubaté contra o São José. Isso em 81. Foi em 1978. 78. A minha estreia como cronista esportivo. Certo. Foi em 1978, um jogo Taubaté 1, São José 1, um amistoso que não acabou no segundo tempo de jogo, deu uma pancadaria tremenda. No Joaquinzão? Não, lá no Martins Pereira. E foi o primeiro jogo que foi o primeiro jogo você fazendo parte. Foi um batismo legal, né? Eu me lembro que o Cleto era lateral esquerdo, o Ivan Bicicleta, como era conhecido, que foi goleiro do São José, era o goleiro do Taubaté. E naquela oportunidade eu entrevistei ali o Ivan encostado na trave, bati um papo com ele, e eu me lembro também que o Cleto estava na marca de pênalti, e estava todo mundo brigando no campo de ataque, uma pancadaria lá do outro lado do campo. Entre os jogadores dentro do campo. Entre os jogadores brigando, e eu aproveitei para entrar no campo e entrevistar o Cleto. Que estava ali na linha de zaga, não participando da briga. E daí o bandeirinha chamou, entregou para o árbitro. O árbitro queria me expulsar, eu pedi, por favor, não faça isso e tal. Primeiro jogo. Amistoso e tal, desculpa, né, e tal, né. Daí ele acabou levando para lá, me deu um corretivo lá e me manteve lá no trabalho, mas foi o primeiro jogo, né. E de lá para cá, eu fui aí o repórter de campo até 1983. Em 1983, aí eu adentrei a narração. Eu já vinha fazendo assim um tipo laboratório, né? Não foi de uma hora para outra. Tá no repórter de campo, vou narrar. Você fez tipo um laboratório para começar a narrar os jogos. A pedido da direção da rádio, nós já tínhamos ali, né, veteranos trabalhando na narração e tal. E eu era uma nova geração. Eu fui falando. Você não quer fazer um treinamento para narração e tal, porque senão a gente vai ter que buscar, né, narrador para futebol amador, ter um narrador reserva e tudo mais. Eu falei, não, eu vou treinar assim. E daí eu fiquei alguns meses narrando no gravador, assistindo jogos pela TV, poucos jogos ao vivo, a maior era todo jogos gravados, tapes, né? E ali, com o gravador, eu fui assimilando. Treinando e tudo mais. E depois mostrei essa gravação para a direção da rádio e daí houve oportunidade para lançar uma equipe transmitindo futebol amador. Aliás, até não foi nem no futebol amador. O primeiro jogo que eu transmiti foi Taubaté 1, Smart de Itajubá, também uma partida amistosa do time do Taubaté, lá na cidade de Itajubá. Estreia do Alfredo Mostarda como técnico do Esporte Clube Taubaté. Ele teve uma cirurgia. Deixou os gramados, já foi logo na sequência. Ele deixou os gramados e em seguida ele foi para ser treinador do time do Taubaté. E foi justamente nesse jogo, o Taubaté empatou lá em 1-1, que eu trabalhei com o saudoso Valmir Nunes, que já faleceu, foi dirigente inclusive do Taubaté, foi cronista esportivo, foi gerente da CTI. Ele fazia parte da equipe de esportes também, e eu fui com ele até a cidade de Itajubá, e lá eu narrei com os comentários do Valmir, né? Então foi o primeiro jogo que eu transmiti, eu não tenho a data e tudo mais, mas eu me lembro perfeitamente disso. E em seguida, com a aprovação, porque a direção da rádio ouviu o jogo e tal, aí eles não procuraram outro narrador e eu passei a ser o narrador da equipe de esportes do futebol amador. Em 1983, eu lancei, inclusive, ali, eu fiz o convite para que o Robson Monteiro
fosse trabalhar comigo, também o próprio Valmir Nunes, o Robson como repórter, o Valmir Nunes como comentarista, e nós transmitimos, então, o Campeonato Amador de Taubaté em 1983, lançando, inclusive, o Robson. O Robson estava, eu não sei se no primeiro ou segundo ano da faculdade, e ele era programador musical da rádio, um dos programadores lá da rádio. Mas ele não estava na parte artística ainda, né? Estava na parte, não de locução, estava na parte artística, mas de produção. E foi a oportunidade, então, do Robson, inclusive, né, surgir também no rádio. Foi comigo, em 1983, uma equipe de esportes que trabalhou, eu, ele e o Valmir, na cobertura do Campeonato Amador. Já em 1984, o Robson, muito bom, né, ele já passou para o profissional, foi ser repórter da equipe de cobertura dos jogos do time do Taubaté. E eu fiquei mais um ano trabalhando no futebol amador. E em 85, aí sim, eu passei a transmitir jogos do time do Taubaté, naquele ano que, inclusive, o Taubaté quase subiu, né? Quase subiu. Perdeu o quadrangular lá. Desculpa, Jefferson, mas foi de carreirinha, como diria lá o Sassá Mutema, né? Sim. Eu já contei aí o início e parte de tudo que aconteceu. Não, legal. E uma dúvida que eu tenho, agora que você contou essa história, qual foi a maior dificuldade que você teve quando você começou a narrar? Já que você treinou, obviamente, se preparou para fazer a função de narrador, mas você teve alguma dificuldade logo de começo ou você já tirou logo você foi de primeira, assim, já se deu bem, ou você teve alguma dificuldade e com o passar do tempo você foi se aprimorando? Olha, eu digo sempre que você tem que ter espelhos na vida, né? Você tem que ter o seu pai como espelho, você tem que ter o seu tio, o seu avô, é o início da sua vida. E no lado, para isso, na vida pessoal. E no lado profissional, você tem que procurar o seu mentor, né? Não tem como você consultar, mas eu procurei, por exemplo, a narração esportiva na oportunidade, não tinha como você não se basear aí em narradores como Osmar Santos, né? Que surgia como uma grande novidade da narração esportiva no Brasil, que na verdade ele começou antes, mas na década de 80 ele era realmente, né? O Osmar, eu me lembro desde o início da carreira dele, que foi com Joséval Peixoto, que era o primeiro narrador da Pan-Americana. Ele era o terceiro. O segundo narrador da Pan-Americana era o pai do gol lá, o que esteve na Bandeirantes recentemente, agora está na capital. Ai, meu Deus, deu um branco aqui. Agora, o Osmar, ele foi assim, é difícil impossível você ser como Osmar, muita gente tentou e não consegue. Mas de você pegar a linha, né, linha de conduta da narração esportiva, foi lá que eu tentei, né, que é você trabalhar bem o campo de defesa, você começar a acelerar do meio de campo para frente uma narração, porque antigamente a bola estava no campo de defesa e os caras estavam se esgoelando, né? Certo. Você entende como é que é? Não, afasta, você não precisa. Isso. A bola está lá no campo de defesa, tranquilo, está trabalhando no campo de defesa. Não precisa. Vai para o texto, vai para o oba-oba, manda alô para o ouvinte. No meio de campo para frente, tudo pode acontecer. Né? Então, ali do meio de campo para frente é que você pegava mesmo. E facilita muito uma narração esportiva quando você conhece uma equipe. Quando você conhece um time, a sua preocupação de você, no início do jogo, é de 50% apenas, né? Porque é o time que você desconhece. O time que você conhece, está acostumado. Era uma beleza o jogo do Taubaté, porque daí todo mundo do Taubaté você conhecia. Eu, como sou corintiano, ia transmitir o jogo do Corinthians, o Corinthians eu conhecia. Era mais fácil. Então, se pegava um adversário que eu não conhecia tanto, aí você tem que prestar atenção ali na escalação. Mas são 5 minutos de leitura do papel. O cara pegou na bola 2 vezes, você não esquece mais o nome. Não esquece e vai embora. E daí você vai sem a planilha, sem a escalação. Né? Entendi. Eu acho que a grande dificuldade que eu tive nessa oportunidade, no início da narração esportiva, não era narrar.
era tentar você imaginar como estava o trabalho, como estava a narração. Estava agradando, se... Porque ali você não tem oportunidade de perguntar se está legal, se não está legal, como é que está o som, como é que está o retorno, coisa e tal. Só vai saber Você depois só vai do saber jogo. depois, né? Principalmente naquela época, né? Hoje você tem ali uma certa... Tem um feedback orientação. hoje em dia, mas na época não tinha. Mas a grande dificuldade era essa. Hoje, pelo contrário, né? Hoje o pessoal não está indo nem mais em campo de futebol, né? Hoje faz aqui assim, ó. Transmitindo off-tube, né? Sim. E voltando um pouco, antes de você entrar no rádio, apesar de você ter nascido praticamente no rádio, você era um torcedor do Esporte Clube Taubaté, acompanhava os jogos do Esporte Clube Taubaté, via mais à distância, antes de você entrar propriamente no rádio profissionalmente. Olha, aí tem o seguinte, claro que você torce para o time da cidade. É uma emoção natural você torcer, né? Mas torcedor de time de futebol mesmo, eu sempre falo isso, e às vezes as pessoas não entendem, eu sou corintiano. Certo. Eu poderia torcer para o Palmeiras, São Paulo, Santos, eu torcer para qualquer equipe, eu escolhi o Corinthians, então eu sou torcedor do Corinthians. Sim. E o Esporte Clube Taubaté não fui eu que escolhi, eu fui escolhido por ele. Escolhido. Né? Eu nasci em Taubaté, então não tem o porquê eu, nascido em Taubaté, torcer para o Taquaritinga, para o Juventus de São Paulo, ou para o Guarani de Campinas. Foi algo natural. Algo natural, né? Se eu nascesse em Taquaritinga, talvez eu fosse torcedor do CAT. Exato. Da Guaritinga. Exato. Não é verdade? Assim como se eu tivesse nascido em São José, talvez eu torcesse fosse. São José. Com toda certeza. Exatamente. Como os torcedores que são de São José, torcem para o time de São José. Então, na verdade, a cidade é que te escolhe para você torcer por ela. Exato. Né? Eu torço para o time do Taubaté, seja no futebol, seja no vôlei, que infelizmente caiu agora, aconteceu aí o fim. Futebol de salão, seja qual for a modalidade, Taubaté está torcendo para a sua cidade. Né? E o Corinthians não, o Corinthians fui eu que escolhi. O Taubaté foi que me escolheu. Eu estou dizendo isso, Jefferson, porque às vezes o torcedor, pela sua paixão, não entende muito isso. Eu sou de uma década em que o Taubaté, eu era criança ainda, tinha 10 anos de idade, 9 anos de idade, quando o Taubaté parou de jogar, né? Ele se licenciou da Federação Paulista. Se licenciou da Federação. Que acabou a lei do acesso. Exatamente, saiu e tudo mais. Então, eu vi e vivi e convivi com o futebol de Taubaté, com o futebol amador. Sim. Tá? E eu fui torcedor na oportunidade, escolhido também por eles, né? O Vila São Geraldo na oportunidade, que era o final da década de 70, início da década de 70, que era o melhor time de futebol amador, talvez, no interior do estado de São Paulo. E ficou essa carência, né, do Esporte Clube Taubaté, o futebol amador. O Vila São Geraldo segurou aquilo ali durante 3, 4 anos. Sim. Depois cresceu Camep, Ford, e nós tivemos ali União Operária, já era tradicional, o time do Batalhão, tinha lá que era time de futebol da Polícia Militar, Jacques Félix. Então eu vivi tudo isso. Aí em 75 eu não estava na rádio, eu era torcedor, era um garoto que acompanhava o futebol. E eu acompanhei aquele torneio de integração. A volta do Taubaté. Volta do Taubaté, eu acompanhei, assisti todos os jogos. E na época, na cidade, o povo ele queria que o Taubaté voltasse, ou foi um movimento mais dos diretores, que o Taubaté, apesar de ter se licenciado, ele continuou fazendo ali a parte social, né? Ele não acabou por completo. Eu vivi essa época, e eu acredito, não foi porque a torcida quis. A torcida apoiou. Apoiou a volta do clube. Quem quis a volta do time do Taubaté foram esportistas de Taubaté ligados ao Esporte Clube Taubaté. Então a gente vai colocar aí o Antônio Júlio Taino, o pai, né? O velho Taino. Vamos colocar o Lulito, nós vamos colocar o Brasil Natalino, né? Nós vamos colocar a crônica esportiva da oportunidade, toda aquela movimentação, né? Os esportistas da época, né? Giuseppe Del Vecchio, o Pepe, né?
E outros homens aí que movimentaram o futebol voltar. E fez uma seleção do futebol amador de Taubaté, que era muito forte. Então eles pegaram jogadores ali do Vila São Geraldo, pegaram jogadores do Mecânica Pesada, da Ford, né? De Tremembé, que tinha um time muito forte em Tremembé também, chamado o time do... o dirigente lá era conhecido por Boi, e o time era Vaca. Iniciais, né, que dava... Eu não me lembro bem o significado inicial, mas eu lembro, o time do Boi é o Vaca. E porque era uma sigla do time lá. E lá naquele time tinha o Baiano, que era o zagueiro central, o Barrela estava lá naquele time, e outros jogadores de categoria, né, que vieram para o time do Taubaté. Então, na mecânica pesada veio o Banha, veio o Franquinho veio da Ford, aliás, o Mário Cricri, do Vila São Geraldo veio o Ademir Vitório, veio o Niltinho. Formou um time realmente gabaritado. Um time sensacional, diria para você, um time forte. Tanto é que foi campeão invicto, né? Campeão invicto. E eu acompanhei todos os jogos, viu, do Taubaté. O Taubaté ia jogar lá em Lorena, Cruzeiro, Pindamonhangaba. A torcida na época, quando o time voltou, obviamente acompanhou os jogos, e como eram jogos aqui somente no Vale do Paraíba, tinha essa movimentação para ir acompanhar os jogos fora de casa. Saíam ônibus, carros e tudo mais. Eu me lembro que eu ia com meu irmão era jovenzinho também, um pouco mais do que eu, tinha o seu carro, né, e a gente acompanhava o time do Taubaté. Eu vi o surgimento da torcida Camisa 14, que foi um jogo em Paraibuna, que deu uma confusão, né, uma briga realmente terrível lá em Paraibuna, e o Taubaté ganhou o jogo. Lá o Taubaté ganhava, jogava muito mesmo, né? Mas em alguns campos havia muita rivalidade. Eu me lembro, e tem o seguinte, ia um grande número de torcedores... Não eram meia dúzia de gatos. Não, um grande número de torcedores fora de casa, e um espetacular público no Joaquim de Moraes Filho, que lotava toda aquela arquibancada ali e tal, o pessoal ia para vibrar com o time do Taubaté. Tanto é que esse apoio do torcedor fez com que o time voltasse em 1976 a disputar o Campeonato Paulista, ainda sem acesso, né, porque não caía ninguém, mas também não subia ninguém. E o Taubaté foi o último colocado desse campeonato de 76. Certo. Em 1977 voltou o acesso, e o Taubaté foi o penúltimo colocado, caiu um. Caiu um e o Taubaté escapou. Eu estava nesse jogo, o Taubaté, inclusive, não caiu. Qual o jogo que foi? O Taubaté ganhou o jogo de 1-0 do time do Andradina, que fica na divisa com Mato Grosso, lá perto de Presidente Prudente, para lá. Lá em cima, lá em cima no estado. Eu me lembro que o Taubaté ganhou o jogo de 1-0, no segundo tempo, lá e tal, no maior sufoco. Essa vitória evitou o time de cair, porque senão o time caía para a segunda. Porque daí já podia subir ou descer, né? Que na época não era a segunda divisão, era a divisão intermediária. O que era hoje A3 era a segunda divisão. Era a segunda divisão. Então o Taubaté poderia ter caído para a segunda divisão. Certo. E em 77. Em 78, o Taubaté já com mais condições financeiras e mais... Pegou uma casca nesses 2 anos. Ele... Acho que o pessoal... Então, 76 foi uma seleção amadora que disputou. Certo. Né? Em 77, já com alguns profissionais, né? Veio para cá o Frazão, que era meia-campista, veio o Adilson Barbudo, que jogava no meio de campo, veio o Cleto, lateral esquerdo, que veio lá de São José do Rio Preto. E esses jogadores que seguraram a barra em 77, fizeram uma boa campanha em 78 e subiram em 79. Por isso que eu digo para você que a manutenção de uma espinha dorsal num time é muito importante. Outro é importante, né? Porque esses jogadores, eles chegaram em 77, outros chegaram em 78 e fizeram uma licença, a base, para o time campeão de 79. E falando especificamente de 79, como que você vivenciou esse ano tão especial aí, para muitos, o maior título da história do Esporte Clube Taubaté, por ter sido em cima do seu rival, o São José. Como que você vivenciou esse ano de 79,
já acreditava desde o começo, a torcida, tanto a torcida como foi pegando confiança durante o campeonato, como que foi? Não, o 79, diferente do time do São José, que montou um time para subir desde o início do campeonato, e do Santo André, que montou um time para subir, né? Já tinha um time forte. No início, o Taubaté, ele entrou em 77, 78, mais estruturado em 79, mas não era cogitado, sim. Não era cogitado e não deu mostras de que chegaria. O primeiro turno, porque o campeonato era disputado em 2 turnos, classificavam-se os 4 primeiros colocados do campeonato, né? Era todo mundo contra todo mundo em 2 turnos. Então era um campeonato que começava em março, final de fevereiro e março, e só terminava no final do mês de novembro. Não eram 3 meses, era um ano, era uma temporada. Uma temporada toda. E o Taubaté, ele jogou o primeiro turno, e quando terminou o campeonato, né, no primeiro turno, eu acredito que de 16 times que jogaram, não me lembro precisamente agora o número de equipes, me parece que tem sido 16. Das 16 equipes que terminaram, o Taubaté terminou o primeiro turno em 11º lugar no campeonato. Uma campanha bem irregular, então. Não foi de todo ruim, mas também longe. E aí é que houve a mudança do time. No segundo turno. O técnico que montou o time para a disputa do campeonato era o Henrique Passos, certo, que foi técnico várias vezes da Esportiva de Guaratinguetá, do São José. Era uma pessoa que conhecia, uma pessoa muito boa, muito honesta. Se não me engano, ele é de Guaratinguetá, né? Ele era da região. Guará, né? Pessoa muito honesta, sabe? Eu me lembro muito bem do Henrique Passos. E era um batalhador. E bom técnico, não era ruim, não. Mas ele não foi bem no primeiro turno. E quando terminou o primeiro turno... Não engrenou com ele o time não engrenou com ele. Aí quando terminou o primeiro turno, o Taubaté acabou dispensando o Henrique, mais alguns jogadores que trabalhavam com o Henrique, né? Tinham alguns jogadores ali que trabalhavam diretamente com o Henrique. Não me lembro agora de nome, mas parece Ailton, que jogava para a extrema-direita, tinha um comandante de ataque também, enfim. Quando o Henrique saiu, esses 2, 3 jogadores saíram. E daí o Taubaté foi buscar novas peças e um novo técnico. À procura de um novo técnico, estava no elenco Oscar Amaro, que foi contratado para jogar aquele ano. Ele veio do Juventus, era capitão do Juventus, uma pessoa maravilhosa. E ele veio, ele se machucou, ele acabou estourando o joelho. E naquela época, você estourar o joelho era condenar o fim de carreira mesmo. Acabou, não, né? Era tão avançado como é hoje, não. E daí o Oscar não podia mais jogar, e terminou o primeiro turno e tudo mais, o Oscar ficou como interino, até que o Taubaté até tentou. Taubaté, inclusive, na oportunidade, tentou o Candinho como técnico de futebol, né, que foi técnico da Portuguesa e tudo mais. Chegou até dirigir a seleção brasileira. Parece 2 jogos. Quando o Luxemburgo saiu, ele era auxiliar. E ele veio, ele fez um jogo no time do Taubaté. Um jogo, quando chegou no final do jogo, ele falou, não quero, não tem time para trabalhar. Não quero. Largou o barco na maior soberba. O Oscar Amaro pegou o time, né? O Taubaté trouxe para o lugar do Oscar Amaro o Buzuca, que era um zagueiro viril, um zagueiro muito forte, e que chegava junto, lá de Minas Gerais, né? Veio lá de Minas. E formou dupla, né, com Botu. Botu e Buzuca. E foram os ídolos do Esporte Clube Taubaté, porque não passava nada ali. Não passava nada por cima, porque o Buzuca era muito alto, tirava todo e tal, e não passava nada por baixo, porque quando a bola passava, o cidadão não passava. O zagueiro, os dois eram... O Buzuca levantou a galera do Taubaté, eu me lembro muito bem, né, dos seus primeiros jogos, quando a bola pegava do lado direito, assim, o Buzuca... Faltando 3, 4 passos para chegar no adversário, eles se jogavam no chão
E ele ia de carrinho, mas com uma pontaria certeira mesmo, sabe? De pegar a bola, não pegava. Não era maldoso, ele era firme. Ele pegava a bola assim que saía com tudo, e daí o cara, o atacante muito frágil e o Buzuca muito forte, não tinha como não. E a torcida ia loucura. Ele ia pro alto, né? Mas era na bola, né? Sim. E ali o Buzuca foi ganhando a torcida, o time foi se motivando. O goleiro era o Alfredo, que veio do São Paulo em 78, né? Então era da temporada passada, foi goleiro do São Paulo, o Alfredo. E o Alfredo perdeu a posição porque se contundiu e entrou o Wagner. O Wagner que não saiu mais. O Wagner não saiu mais, né? O Alfredo teve que ser reserva do Wagner, que foi realmente espetacular. O Banha, o Julião era o lateral direito, o Banha era o reserva, né? E daí o Banha ganhou a posição na lateral direita, o Cleto já era de anos anteriores no lateral esquerdo, então o Taubaté estava um time ali bastante forte. No meio de campo, o Taubaté tinha o Paulão, né, ali no meio de campo, que durante ali o campeonato, coisa e tal, acabou se envolvendo numa confusão nas noitadas. As noitadas de Taubaté. E ele perdeu a posição, até porque ficou ferido na oportunidade e tal. E daí entrou o meio de campo, né? Formava ali o meio de campo, era o Paulão e o Pior no meio de campo, né? Certo. E daí o Pior veio para a posição do Paulão no meio de campo. Dá para você ver como as coisas se encaixam. Tudo, né? Se encaixando. Uma coisa divina, se você pensar. Né? A males que vem para o bem. E daí o Piorra, que era o 8 do futebol, ele veio para começar o jogo, manteve a camisa, mas ele começava o jogo. Uhum. Né? Colocou o Toninho Taino como meio atacante, pelo lado direito, e o China, que era meia, mas meia direita entrou pela minha esquerda. E era destro também, embora trabalhasse bem com o pé esquerdo, mas ele era destro. Certo. Então tinha o Taubaté no meio de campo, o Piorra destro, o Toninho destro pelo lado direito, e o China. E na linha de frente, os três jogadores, né? O Amauri, que veio do Corinthians, para aquele campeonato também, bastante criança ainda, garoto. O centroavante e o ponto esquerdo vieram da base do Guarani de Campinas, o Antônio Carlos e o Betinho. E conforme foi passando o campeonato, né, o segundo turno, que o Taubaté engrenou, disso tudo que você falou, chegamos ao quadrangular final com Taubaté, Esportivo de Guará, São José e Santo André. O Taubaté não era o favorito, né? Na minha opinião, não. Os favoritos eram Na Santo minha opinião, André primeiro São José, que era o time que tinha sido montado para subir, e em segundo o time do Santo André. O Taubaté vinha como terceira força. E lembrando que só subia um time direto, o segundo jogava com o penúltimo da primeira divisão, fazia ali 2 jogos para ver quem ficaria na... Né, que foi a equipe do Santo André. Do Santo André, exatamente. Que acabou não subindo. Não subindo, se não me engano. Conseguiu. Ele conseguiu o acesso no ano seguinte. No ano seguinte, exatamente. Inclusive com a participação de jogadores de Taubaté. O Piorra subiu lá, isso. Agora, o que aconteceu ali, mais uma vez, eu acho que estava fadado o time do Taubaté a ter acesso àquele ano. Por quê? Porque nós fomos para a primeira rodada do campeonato. Na primeira rodada do campeonato, o Taubaté vai até Guaratinguetá. Primeira rodada já do quadrangular final. Do quadrangular e mete 3-0. Lá em Guará. E o São José, ele vai para jogar contra a equipe do Santo André. Né? E acabou, me parece, que empatando o jogo lá em Santo André. Quando foi na segunda rodada, o Taubaté foi jogar contra a equipe do Santo André, e o São José contra a Esportivo de Pará. O São José jogou lá contra a Esportivo e meteu 3-1 na Esportivo. E o Taubaté ganha o jogo aqui de 2-1, sendo que o Amauri fez o segundo gol, nos acréscimos, no segundo tempo, na cobrança de uma falta. Vamos dizer, a última bola do time do Taubaté, o Santo André empatando. O Amauri cobra a falta e manda no ângulo e faz 2-1 aqui. Faz o gol. Então, 2 rodadas, o Taubaté sai com 4 pontos. 4 pontos. Época não eram 3 pontos, eram 2 pontos por jogo.
E o Taubaté faz 4 pontos contra 3 da equipe São José. São José. São José perdeu para a equipe, na abertura, para a equipe do Santo André. Então, o Santo André ficou com 3, o Taubaté ficou com 4. Né? Exato. E, em seguida, o Taubaté vai jogar contra O São José a equipe do São José. Empata o jogo aqui no 0-0 no Joaquinzão. Inclusive, tem uma foto desse jogo sensacional com gente saindo por tudo quanto é lugar no Joaquinzão, pessoas até em cima do vestiário, no telhado do vestiário. Um recorde de público e tudo mais. 0-0. E eu me lembro que eu era o repórter de campo e tinha um repórter de campo de São José ao meu lado, né? Trabalhando para a emissora. Lembrando que você já era repórter de campo. Eu era repórter de campo esse ano. Isso. E daí eu lembro que eu estava trabalhando em coisa e tal, né? E eu virei e falei assim, olha, para o Taubaté não foi um grande resultado, melhor seria a vitória do time do Taubaté, mas o Taubaté é líder. Temos um ponto na Quem frente. precisava ganhar aqui hoje era o São José, então um bom resultado do time do Taubaté. E você lembra do jogo? E eu me lembro que eu falei isso e o repórter de São José, de uma rádio São José, estava do lado. Eu me lembro que ele ligou o microfone e falou assim, quero ver em São José. Você viu que a rivalidade, o que a rivalidade faz. E a rivalidade, ele estava explodindo, né? Quero ver esse jogo lá em São José. Quero ver lá. Quero ver se tem gente que fala que o Taubaté está melhor, que o Taubaté é melhor. Quero ver lá. E eu ouvi aquilo e falei, bom, vamos ver, né? Vamos ver. Bom, eu lembro do jogo, sim, foi um jogo duro. Não foi, o Taubaté foi melhor no jogo ou foi aquele 0-0 que não o Taubaté teve poucas oportunidades de gol, São José teve mais. Foi uma grande atuação da linha de zaga do time do Taubaté e do Wagner, o goleiro. Certo. Wagner do Taubaté pegou umas bolas ali importantes. Sim. O Taubaté teve oportunidade com bola parada e no segundo tempo ele teve uma grande oportunidade com o Antônio Carlos, uma jogada do China, que cortou a defesa, fez o cruzamento, o Antônio Carlos testou, a bola passou raspando a trave. Mas foi uma das poucas oportunidades do time do Taubaté. São José forçou mais, não muito, mas forçou mais. São José tinha um time veloz na frente, né? Você pegava um time ali que tinha o Edinho, tinha o Marino e o Nenê. Os dois extremos, o Edinho e o Nenê, era de furar qualquer sistema defensivo. Eram muito bons. Tecnicamente era um time melhor, né? Era um time no papel, você pegava naquela época lá o Mário, né, o goleiro, aí você tinha o Fidelis, que era da seleção brasileira, você tinha o Darcy, o zagueiro do Corinthians, você tinha o Ademir Gonçalves do Corinthians, né, você tinha o Campina pelo lado esquerdo ali, que era um zagueiro de respeito na oportunidade. Você pegava o meio de campo ali do time do São José, que era o Vanderlei, do Atlético Mineiro, né? O Tata, que da Portuguesa, né? Um meio-campista da Portuguesa, e o Esquerdinha, que jogou no Juventus, jogou no Palmeiras, um meia realmente interessante. E na linha de frente você tinha o Edinho, o Nenê, o Tião Marino, o artilheiro do Corinthians, e o Nenê. Então era fortíssimo o time do São José. Mas deixa o São José um pouquinho para frente. O Taubaté virou o turno, né? Virou o turno em primeiro lugar. E teve a primeira derrota, né? E na virada do turno foi diferente, porque o Taubaté foi jogar contra o Santo André. Esse jogo foi em São Caetano do Sul. São Caetano do Sul. Isso. Não foi lá no campo do Santo André. Isso. Foi em São Caetano, que era a equipe do Saad na oportunidade, não era nem o time do São Caetano. Exato. Quem disputava o campeonato era o Saad, lá de São Caetano do Sul. E o Santo André meteu 2-0 no time do Taubaté. O Taubaté não jogou bem e perdeu o jogo por 2-0. E o Santo André encostou na liderança. Aí veio o jogo contra a Esportiva de Guaratinguetá em casa. E o Taubaté ganha de novo, no último minuto, com uma cobrança de falta também do Amauri. Do Amauri. E é um jogo que muita chuva. Muita chuva, campo pesado, campo lotado também. O Taubaté, na garra, acabou vencendo o time da Esportiva de Guaratinguetá. E naquele momento que o Taubaté ganhava da Esportiva,
dava um quebra-pau em São José dos Campos. Quebra-pau cinematográfico. Cinematográfico, inclusive, infelizmente, com a morte de um torcedor na porta do estádio. E essa pessoa que faleceu, segundo registros, foi uma mulher e ela não estava nem no jogo, ela estava passando de carro. A placa era do ABC. A placa era do ABC e tacaram uma pedra que acertou a cabeça dela, que ela acabou falecendo no hospital. Enfim, eu não me recordo muito bem da ocorrência policial, mas eu sei que toda essa confusão foi a julgamento. E daí levou esse jogo, porque o Taubaté ia jogar a última partida no Martins Pereira. E o time do Santo André ia jogar a última partida contra o Esportivo de Guaratinguetá em Santo André. Santo André. Então estava tudo desenhado para que terminasse na frente as duas equipes. Né? Taubaté teria que jogar em São José dos Campos. E o São José ia precisar da vitória contra o Taubaté. Né? Precisava da vitória. Você acha que se o jogo fosse realizado em São José dos Campos, poderia ser um panorama diferente? Não dá para saber, Jefferson, não dá para saber, e aí não tem muito de torcida, não, sabe? Não dá para saber pelo seguinte, eu nunca vi um time com uma química tão boa, que não era o melhor tecnicamente falando, mas o encaixe do time era perfeito, taticamente falando, sabe? Como torcedor, eu acho que se o jogo fosse em São José, seria mais bonito, sabe? Ganhar lá dentro. Mas, enfim, foi no se você falar, seria mais difícil. Quem disse que foi fácil? Quem disse não foi fácil. Então, de repente, tudo aquilo que aconteceu lá no Parque Antártica poderia ter acontecido no Martins Pereira, perfeitamente, sim. Com certeza. Né? Por quê? Porque no Parque Antártica também fui repórter de campo naquela oportunidade. O J. Bonani narrou com os comentários do Adilson Barbosa e foram 3 repórteres. O Moacir dos Santos e o Germano Drummond trabalharam no primeiro tempo como repórteres. E eu trabalhei no segundo tempo como repórter. Eu fiz o segundo tempo dessa decisão. Certo. E eu estava atrás do gol quando o Amauri fez o gol no começo do jogo. De cabeça, logo no 3 minutos. Aquilo lá acabou com o time do São José. Não esperava. Porque o São José estava lá, né, em pé, sabe? Mostrando, aqui quem manda sou eu, não sei o que, toca a bola de lá e tal. Taubaté vai, o Pioca faz a jogada pela esquerda, cruza na cabeça do Amauri faz 1-0. Aí o São José caiu e se irritou. Se irritou tanto que perdeu o melhor jogador do ataque, que foi o Nenê, né? Que acabou levando uma entrada do Banha. O Banha chutou o jogador. Chegaram a trocar soco, né? Não, o Banha bateu primeiro. Eu sempre falo isso para o Banha. O Banha bateu primeiro, o Nenê foi expulso. Só que o Banha, muito vivo, muito esperto, né? O Banha irritou o Nenê, tipo, no que bateu lá, deu com a mão, não sei o que lá, e o Nenê revidou. Certo. Aí o Aragão expulsou os dois, porque se o Nenê só apanha e fica quieto, eu acho que o Banha sairia. Aí mudaria ali. Ficaria complicado, mas o Banha fez ali aquilo que se chama de a malandragem do futebol ali. Malandragem, né? E levou o Nenê também. Tanto é que o Nenê ficou pé da vida, né? Mas já tinha feito a besteira, porque ele revidou. Sim. E acabou saindo. Bom, o São José mudou todo o seu esquema, né? Um time forte ofensivamente, tem a oportunidade de empatar o jogo numa cobrança de pênalti e perde o pênalti. O Wagner pegou. Né? Foi cobrado pelo Tião? Foi pelo Darcy. Pelo Darcy, e o Wagner sem enxergar. O Darcy cobrou o pênalti, o Wagner escolheu e acertou. Exato. Pegou o pênalti. O São José ali foi para o vestiário, mas já sabe, tipo, o que está acontecendo. No estádio, tinha a divisão que dizem que foi a maior deslocação de torcedores do Taubaté para o jogo fora, que foram mais de 100 ônibus que saíram. Estava bem dividido no estádio ou a torcida do Taubaté era maior que a do São José? Um pouco maior. Um pouco maior. Certo. A torcida do São José ficou na parte social. Certo, a do Taubaté, tanto é que tem uns vídeos na internet, geral. Aparece a torcida. Porque o Taubaté era o visitante. Entendi. É como se fosse o visitante. O Taubaté foi para a arquibancada, foi para a geral e o São José ficou na parte social. Certo. O que é que motiva mais um time? É o social, a cadeira
ou o cimento. O cimento. Que você pode pular. Pular e tal. Cadeira você não pode pular, né? Não fica apertadinho ali. Sim. Até foi pro cimento, até fez um carnaval o jogo todo. Sim. Foi Fez mais barulho. Mais barulho. Fez mais barulho. Né? Então, tudo isso conspirou a favor ali para conspirou a favor do time do Taubaté. Você ali dentro do campo, você falou que você participou da transmissão no segundo tempo. Você ali assistindo a partida, trabalhando ali, teve uma hora que o coração bateu mais forte, que você... Final do jogo deu uma acelerada. Final do jogo, faltando 2, 3 minutos, você não vê a hora de acabar o jogo. Né? E quando termina o jogo, você não sabe se você faz o seu trabalho, se você chora, se você grita, comemora, se você abraça os jogadores. Eu me lembro que naquela época não tinha, antigamente você era amarrado por fios, né? Porque não tinha transmissão sem fio, né? Então você tinha que puxar aquele cabo, aquele fio para poder ir. E podia o repórter entrar no gramado. Hoje não pode mais. Mas antigamente, quando terminava o jogo, você tinha que correr para fazer entrevista e coisa e tal, lá no meio do campo, porque todas as rádios iam. Então, você chegar primeiro, e a guerra era chegar primeiro, sempre em rádio, o primeiro aparece, né? Sim. E eu me lembro que eu fui e o Julião estava abraçando o Amauri pelo lado direito do campo. E eu cheguei aos berros, eu tenho até isso, né? A rádio deve ter gravado, mas eu me lembro que eu ouvi a gravação, porque eu cheguei assim no Julião, falei assim, Julião, campeão. Daí o Julião pega o microfone e dá um puta que eu pariu, subimos. Mas foi a primeira frase do Julião. Sim. Na oportunidade, em 1979, era o rádio da censura. Certo. Hoje o que eu estou falando aqui é normal. Pelo contrário, deve ser uma palavra até educada nos dias de hoje. Né? Pois é. Mas na época, Deus não sacuda quando saía no rádio. Saía no ar alguma coisa. Saía no ar alguma coisa. Mas eu me lembro que o Julião desabafou, soltou essa. E daí foi, né? Foi toda aquela correria, aquela alegria, muito choro e tudo mais. Uma noite realmente inesquecível. E a chegada, então, até que todo mundo então, nós saímos lá do foi Parque algo Antártica, colossal gente. a chegada, né? Nós saímos lá do estádio, a gente parava em lanchonete, restaurante para tomar um lanche, não aconteceu naquela oportunidade. Nós viemos direto. A viatura da rádio era um Fusca, né? Era um Fusca, a gente estava de Fusquinha, e nós viemos atrás do ônibus do time do Taubaté. Então saímos juntos lá do Parque Antártica para vir. Por quê? Porque ninguém ia parar, ia tomar lanche dentro do ônibus, e nós íamos ali na viatura, né? Não lembro até se lanchei lá na viatura e tal, estava eu, o Germano na viatura, eu, Germano, J. Bonani e Adeilson Barbosa. E nós íamos. Quando chegou em São José dos Campos, né, houve uma chuva de pedras ali nos viadutos ali da Dutra. Da Dutra. A torcida de São José nos saudou ali com algumas pedras ali e tudo mais, né? E os ônibus buzinando, o carro buzinando, pode jogar pedra aí, né? Fizemos a festinha e viemos para Taubaté. Quando nós chegamos aqui em Taubaté, entramos aqui pelo Belém, né? Na Avenida JK, e antigamente a Rua Pedro Costa ela tinha um sentido contrário. Certo. Aliás, lamentável essa mudança até hoje, né? Porque eu não vejo a Rua Pedro Costa até hoje uma rua que você sai de Taubaté. A Rua Pedro Costa ela sempre foi para você entrar em Taubaté. Entrar em Taubaté. Porque ela levava você para a Praça do Epaminondas, que é a praça principal. Sim, hoje, direto para você chegar lá. para a praça principal, você tem que fazer um monte de volta na cidade. Mas é a política aí que eu não entendo até hoje, né? Como é que foram feitas essas mudanças. Nem sei se dá para fazer coisa diferente. Mas aí essa Rua Pedro Costa era 3h30 da manhã, 3h30 da manhã, o povo estava na rua, janelas abertas, moradores, famílias, jogando papel picado, balançando bandeira, tinha bandeira do Corinthians, do Palmeiras, bandeiras do Taubaté e tudo mais, e grito, campeão e tal. A gente foi para a Praça do Epaminondas, na Praça do Epaminondas, um mar de gente. Também, lotado.
Dali nós não paramos, porque o ônibus não pôde parar ali, e nós fomos para o estádio Joaquim de Moraes Filho. O Joaquim de Moraes Filho totalmente lotado. Aquela praça ali, onde é a Praça da Apoteose, hoje da Avenida do Povo e tudo mais. Era uma multidão de pessoas ali 4 horas da manhã. Isso é que legal. Então é algo assim inesquecível, sabe? Só quem sobe para a primeira divisão, porque uma coisa é você ter um acesso da terceira para a segunda legal. Mas, gente, se Deus quiser, você que está acompanhando, você vai ver um time subir da segunda para a primeira divisão. A minha geração ainda não viu e espero um dia. Olha, porque é uma coisa extraordinária. Não é um dia de festa, viu? É uma semana aí de festa. E o Taubaté subiu, campeão em 79. Qual o time do Taubaté que você considera, que você viu jogar em campo? Não vamos falar lá de trás, o que você viu em campo que você fala, não, esse é o melhor Esporte Clube Taubaté que eu vi desde quando... pergunta, viu? Que pergunta, rapaz. Qual que é? O time mais justo, o time mais unido, tudo aconteceu perfeitamente, foi de 79. De 79. Melhor time que eu vi jogando no Taubaté foi em 1985. 85. 85, meu pai já morava em Taubaté, ele acompanhou e ele fala que, palavras dele, que o Taubaté estava muito acima. E que aconteceu. Ele falou assim, todo mundo fala, aconteceu isso e aquilo, mas não dá para comprovar. Mas ele fala, com certeza aconteceu alguma coisa, porque o Taubaté era muito favorito no quadrangular final. Foi Mogi Mirim, Tanabi, o time chegou no quadrangular invicto, mas disparado em primeiro lugar. Ele era muito favorito. Tinha um time... Não, era muito favorito. Muito favorito. Muito favorito. Não sei o que aconteceu quando chegou no quadrangular. Muita coisa falada, né? Não ganhou um jogo. Não ganhou um jogo, né? E 2 derrotas consecutivas do início do quadrangular abalaram o time. Ali o time se perdeu e não conseguiu dar a volta por cima, não. Isso. É muita coisa falada. Muita coisa falada. Né? Qualquer dia você traga o Piorra Mendonça aqui. Sim, o Piorra Mendonça, ele podendo esclarecer, quem não sabe, ele era o treinador desse time. Ele tem história para contar. Ele era treinador desse time. Que tem coisas ali que... O time Agora, no campo, o time jogando o campeonato todo, para mim, foi o melhor time. Era ajustado, era um time... Não, o time era perfeito. Semana passada, eu gravei aqui com o Neto, o lateral direito. E eu perguntei para ele sobre o time de 88. Que ele era jovem, foi o primeiro time que era bom time também. Por que não subiu aquele 0-0 com a Tantuvense? Tem o vídeo aí no YouTube do Memória Alviazul, para quem não teve a oportunidade de ver, é um jogo emblemático aí, que bastante gente fala. E o Neto disse que foi circunstâncias do futebol, que ele fala assim que pouca gente lembra que a Catanduvense era um time tão bom quanto o do Taubaté. Fala que eu estava aí. O que você acha desse time de 88? Que também foi um time que bateu na trave. Acho também, bom time. Bom time. Bom time também. Eu acho que olha, se você for pegar aí, 79 que foi o time campeão, o time não era tão bom tecnicamente falando como o de 85 e de 88. Você pega 88 aí, você pegava um time praticamente maduro, né? Tinha o Marcelo, que era jovem ali ainda, né? Mas num todo, você tinha um time bastante experiente, com Careca, do Fluminense, com Alberto, que jogou no Santos, no Fluminense, no Internacional, Seleção Brasileira, jogava ali no meio de campo. Era um time muito bom, né? Muito bom. Mas eu acho que não era tão bom quanto o de 85. Certo. E conta pra gente, Pedro, alguma situação que você viveu aí acompanhando o Esporte Clube Taubaté, principalmente alguma história assim que passou sufoco, história engraçada, envolvendo aí acompanhando o Esporte Clube Taubaté. Os jogos do São José eu transmiti 2 com polícia na porta, sem poder colocar repórter de campo, e com polícia na porta da cabine, para não deixar ninguém invadir. Porque estava nesse nível de... Não, estava até em São José, meu amigo. E lá... Não é fácil. Não é fácil. É uma rivalidade realmente tremenda. Sim. E como a Rádio Clube
de São José. Ela era muito bem sintonizada em Taubaté, ela chegava forte aqui. Certo. Né? E a radiodifusora chegava forte. Então já... Então o Taubaté acompanhava o programa de esporte da Clube e o São José acompanhava o programa de esporte da difusora. Certo. Né? O Alberto Simões era o narrador da Rádio Clube, saudoso Alberto Simões. Né? Certo. E uma pessoa maravilhosa, educada. Né? Então, normalmente, nós sofríamos mais lá em São José, porque nós tínhamos aqui o J. Bonani. O J. Bonani, e o Bonani deitava lá. Mas vamos ganhar no São José. E não sei o quê. Não sei lá. E o repórter sofria lá, né? Quantas vezes eu tive que chegar com a viatura. 2 oportunidades tivemos que deixar a viatura da Polícia Militar em São José, ir dentro da viatura da polícia para o campo, fazer o trabalho com policiais na porta, sair na viatura para ir lá no CP1, ou CPI, não, CP1, da Polícia Militar lá em São José, para pegar a viatura e voltar para casa. Caramba, hein? Outra oportunidade que eu passei por isso também foi no jogo contra a União Agrícola Barbarense, que nós tivemos que ir para Americana e sair com o Taubaté, no ônibus do Taubaté, deixar o carro no hotel, ir para o estádio dentro do ônibus. No ônibus nós tivemos que passar por uma fila, por um túnel polonês, que é chamado, né, né, coluna polonesa, ou túnel polonês, não sei, que fica a torcida de um lado e do outro lado, e você passando no meio. Vocês tiveram que passar no meio. Passando no meio, jogadores e ouvindo uma saudação muito educada por parte da torcida, né? Certo. Algumas cusparadas, passada de mão. Caramba, que ano que foi isso? Rapaz, o Neto foi 1993. É um jogo que foi 1-1, que o Taubaté é eliminado? 1-1, o Taubaté eliminado, deu uma confusão, teve um jogador expulso no intervalo de jogo. Roberto Covalan fez o gol do Taubaté nesse jogo. Exatamente. E o jogo aqui, porque a torcida acabou acertando um repórter da rádio lá, não lembro, uma rádio lá de Santa Bárbara. E o repórter foi atingido por alguma coisa, não sei se foi pilha, chinelo, não me lembro, com toda sinceridade, porque não falava aqui. Aí criou um clima de guerra. Mas aí ele era muito popular na rádio lá e tal, ele criou um clima de guerra lá, né? Então, quando nós chegamos lá... Aquele clima gostoso. Ainda bem que a gente era avisado, né? Olha, tem que pedir proteção, porque o negócio vai ser feio aqui. Sim, sim. E isso aconteceu. E depois, no final do jogo, saímos de um ônibus também. Aliás, o ônibus do Taubaté saiu, eu saí na viatura, né? Saí na viatura, eu lembro disso, que nós saímos na viatura, no Camburão da Polícia Militar, indo para o hotel de Camburão. E eu me lembro até que o William Beni, né, saudoso William Beni, era comentarista da Rádio Cacique. Me lembro até porque o William Beni estava sentado na minha frente e ele saiu do estádio no Camburão segurando um 38, né? Que ele era promotor, né, de justiça, né, promotor de justiça e tal. Eu me lembro disso até hoje. Eu falei, Beni, vai querer pegar aqui. Eu não ia fazer nada, porque nós estávamos dentro de um camburão. Mas aquela história, né? São histórias e mais histórias que nós temos no futebol. É uma vida, né? Uma outra situação, tem um jogo do Taubaté em 1990. Eu tenho esse jogo na íntegra, eu não publiquei no Memória Alve Azul, vou publicar aí mais para frente, que é Você Que Narra, que eu acho que é um dos jogos mais alternativos da história do Taubaté, que é Taubaté e Seleção da Coreia do Norte. Eu vi alguma coisa a respeito. Eu já cheguei a publicar os gols desse jogo, mas eu tenho esse jogo na íntegra. Olha que legal. Eu tenho esse jogo na íntegra, com as imagens do seu Orton Cunha e com você narrando. Foi Você se lembra como que a Coreia do Norte, em 1990, veio parar em Taubaté? Então, a Coreia, ela desenvolveu um projeto para melhorar o seu futebol. Certo. E ela veio aqui para o Brasil para assimilar, para não falar aprender, né? Veio aqui para assimilar o futebol brasileiro. Né? Então, ela ficou aqui no Brasil 2 meses. Certo. E ela fez uma turnê. Um circuito, aliás, pelos estados brasileiros. Teve no Norte, teve no Nordeste, teve no
no sul do país e teve no sudeste. Aqui no sudeste ele jogou em São Paulo, em Minas e no Rio de Janeiro. E eu me lembro que o Taubaté, ele conseguiu ser colocado, né, nessa agenda do time lá da Coreia, porque o Reinaldo já estava na Federação Paulista de Futebol. Certo. Então, certamente houve ajuda do... Teve um dedo dele aí. Teve o dedo, porque você tem um estado de São Paulo inteirinho para ter um time jogando, uma seleção. Sim. Né? Que é histórico. É histórico. Aí vai jogar em histórico. Taubaté, qual é o motivo? Sim, Como é que você consegue isso? Taubaté não conseguiria, meu amigo. Sim, Então, sim. isso daí é dedo do Reinaldo Carneiro Bastos, que eu coloco aqui. É muito criticado, nós vivemos um país difícil, né? Sim. E o Reinaldo é sempre observado com tom crítico. E eu sempre vi no Reinaldo, primeiro, torcedor do time do Taubaté, fez muito e faz muito pelo time do Taubaté, só não faz mais porque a posição dele o impede. O impedia quando ele era dirigente e o impede mais ainda como ele sendo responsável pelo futebol no estado de São Paulo. Ele não pode favorecer ninguém, mas nem o time que ele ama, que é o Esporte Clube Taubaté. Não é lhe dado o direito. E às vezes o torcedor não reconhece isso. Né? Eu reconheço. Eu reconheço porque o Reinaldo, o que ele pôde fazer historicamente para o time do Taubaté, ele fez. Né? Não de mandar árbitro para prejudicar. Aliás, arbitragem eu acho que é um sentido. O Reinaldo devidamente puniu aqueles que puniram o time do Taubaté por causa dele. Isso eu posso dizer para você. Porque tem muito árbitro que veio aqui, prejudicou o time do Taubaté, o torcedor fustiga o Reinaldo, achando que é o Reinaldo que prejudicou e coisa e tal, mas não. Esses árbitros vêm aqui justamente, olha, na dúvida, é contra o time do presidente, né? Vamos colocar no devido lugar. Você entende como é que é o negócio? Inclusive, não? Até recentemente, né? A gente estava até prejudicado. E para a gente encerrar, Pedro, o que você espera do presente e do futuro do Esporte Clube Taubaté? Que a gente bateu na trave em 2019, né? A pandemia deu aquela atrapalhada quando o time estava embalado na liderança do campeonato. Depois, quando voltou, perdemos algumas peças. Mesmo assim, fomos para o mata-mata e saímos nos pênaltis para o São Bento. Esse ano já é um campeonato bem abaixo da média. Lutamos aquela oportunidade para o time do São Bento. Né? Prejudicado demais. Poderia ser diferente. Esse ano um campeonato péssimo, quase lutamos para não cair. E o que você espera para o futuro? O que você acha? O Taubaté aí vai jogar a Copa Paulista para o ano que vem, para a gente tentar aí finalmente o acesso? Jefferson, com toda sinceridade, cara, eu não sei. Você sabe por que eu não sei? Eu vou explicar. Primeiro, nós estamos no meio de uma pandemia. Eu não sei como é que a gente vai estar o ano que vem. Né? A gente não sabe, em matéria economicamente, como é que vai estar o estado de São Paulo, como é que vai estar o futebol brasileiro, como é que vai estar essa força econômica que hoje... Arquibancada, portaria, não paga mais time de futebol. Faz tempo que não paga. Você tem que ter patrocinador. Patrocínio. Né? Para você montar o time. O Taubaté nunca conseguiu montar bons times, porque o dinheiro que a federação paga para o time participar, cerca de R$1 milhão para time da A2, esse ano foi, né, R$900 mil. O Taubaté usou esse dinheiro para pagar dívida. Tudo penhorado. E não para montar time. E o time foi montado com dinheiro de patrocinadores. Patrocinadores, entre aspas, eram colaboradores. Porque hoje você não consegue patrocinar o time do Taubaté. Porque depois, o dinheiro que você colocar no Taubaté, você não consegue debitar esse dinheiro na sua declaração do imposto de renda. Porque o Taubaté não está quites com o fisco. Taubaté agora está quites com a Justiça do Trabalho. Que vendeu 10% do terreno. Para pagar a Justiça, graças a Deus e tal, sim, né? Sim. Mas com o fisco, com a receita, o Taubaté não consegue. Então, quando um time vai e deposita, o Taubaté vai patrocinar. Então, ele vai assinar um contrato de patrocínio e tudo mais. Se você não tiver quites, esse dinheiro que entra para você, a receita não põe a mão. Só que tem o seguinte, quando o patrocinador for mostrar, olha, eu fiz
publicidade nesse time, incentivo que é permitido por lei e tudo mais, né? Para debater no imposto de renda, a Receita não ajuda. Então, o que o Taubaté recebe nos últimos anos é a fundo perdido, ou seja, colaboradores. E esses colaboradores, eles vêm com o pedido de muitas empresas que precisam do município. Empresas que têm interesse comercial, não publicitário, interesse comercial no município. Então, tem muito dinheiro investido no Taubaté nos últimos anos, graças, não à interferência do prefeito, à prefeitura ou e tudo mais, até porque é proibido por lei. Mas vamos lá, o prefeito chega para o dono de empresa X, que precisa de uma obra, precisa, fala, não, olha, o negócio é o seguinte, eu vou te ajudar, mas eu quero que você incentive o time da cidade. Eu vou fazer o que você precisa, porque eu acho que você precisa, mas em contrapartida, meu amigo, ajuda o time da cidade, são 3 meses de campeonato, e eu gostaria que você desse um incentivo. Aquele famoso quer rir, me faz rir. Você entendeu? Então, um vem aqui e paga. Olha, o Taubaté teve desse ano, vou falar uma coisa aqui agora, o Taubaté teve 7 colaboradores, entre aspas, no campeonato desse ano. O que menos pagou para o time do Taubaté foi o patrocinador. Entendi. Aquele que saiu na camisa. Aquele que sai grande. Aquele que sai grande, sai na camisa e tudo mais. Tudo mais. Aquele lá é o que menos pagou. É o que menos pagou. Quem pagou, chega de... Alguns apareceram na camisa, mas pequenininho. Na manga e tudo mais. E teve outros que nem apareceram na camisa. Não queriam aparecer, mas ajudaram. Mas ajudaram. Eu não sei se isso vai ter o ano que vem. Entendeu? Porque cada gestor pensa de um jeito. Sim. Não? Sim. Eu acredito que o prefeito, na atualidade, ele não tinha vergonha nenhuma de chegar e falar assim, não, quero que você ajude o time da cidade lá. Preciso que você ajude. Que eu gostaria que o time fizesse um bom campeonato e subisse. Isso é muito bom para a cidade. Vai ser bom para todo mundo se o Taubaté subir. Em outras palavras, ele está falando, eu vou fazer o que você quer aqui, mas ajuda o time lá. Mas só que, quando você vai... Sim. Fez. Vai ter no futuro? Se não tiver no futuro, eu fico com medo, viu, Jefferson? Não sei como o Gilcinho... Né? Lembrando que o mandato do Gilcinho vai até agosto, então ele... Não sei se ele a próxima será 2 ele ainda vai estar no exercício da função. Você entendeu? Agora, eu não sei, com toda sinceridade, eu não conversei com o Gilcinho sobre isso, eu acho que ele deve também temer, porque o negócio é o seguinte, se você não apoiar, se você não tiver sem dinheiro hoje, uma força de apoio, você não desenvolve. Não é em Taubaté, não, em qualquer local. Esse negócio fala, não, mas tem que ter a base, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Olha, o papel aceita tudo e a poesia, ela é correta. Mas a realidade é outra, meu amigo. Nós vivemos aí num país que nós temos os grandes e os pequenos. Os grandes têm esse dinheiro, tem patrocínio forte, tem direito de TV, tem milhões na jogada. Não estão bem por maus negócios, não é porque o futebol ele dá prejuízo, não. Agora, no interior é difícil. No interior, se você não tiver o apoio do chefe do executivo, do prefeito, não que a prefeitura, porque, eu repito aqui, não pode. É proibido por lei. Mas se você não tiver um gestor, seja um político, uma pessoa de influência na cidade, que use o seu nome e a sua influência para ajudar o time da cidade a fazer um bom campeonato, ele não consegue. Ele vai conseguir uma cota aqui de patrocínio, uma cota ali, mais o dinheiro da federação. Ele vai sobreviver, mas... que não é pouco, porque quando o dinheiro não... Quando o time não tem conta, só para encerrar, quando o time não tem contas, não tem débitos, como tem o Taubaté, como o campeonato são 3 meses, você pega 900 mil reais da federação e divide por 300 por mês, são 3 meses de campeonato. 300, você monta um time de razoável para bom para disputa de um campeonato. Mais alguma coisa ali você pode até subir, que você pegue de um patrocínio ali e tudo mais. Vamos ver, se o Taubaté tiver essa condição, pode brigar. Agora, se ele tiver ainda nessa situação de não poder ter patrocínio forte
e não usar o dinheiro para montar time, não tiver condição de usar o dinheiro que ele tem lá da federação, que é dado pela federação, é pago, não dado, é pago pela federação, porque é direito de imagem, a federação não dá nada para ninguém, é direito de imagem. Aí, se ele não tiver essa condição, aí a coisa fica mais feia, porque eu vou repetir aqui, os colaboradores podem desaparecer. Boa, Pedro. E só para concluir essa sua linha de raciocínio, os últimos anos na 2, os times que têm subido são os que têm maiores folhas de pagamento. Esse ano, no caso, o São Bernardo e o Água Santa. Mas é isso, Pedro. Obrigado aí pela presença. Você quer fazer uma consideração final? Você quer falar alguma coisa? Sinta-se à vontade. Bom, quero agradecer o convite. É sempre bom a gente bater papo sobre aquilo que a gente faz, né, que a gente viveu, né, e também discutir os assuntos aí. Eu quero agradecer a vocês, viu, Jefferson? Muito obrigado pelo convite. Aí foi um prazer estar aqui. Inclusive, conversava com o Walter. Conversava aqui com o Walter, né? Muito obrigado, viu, Walter, pela recepção. Eu conversava aqui porque eu senti a energia aqui do princípio desse trabalho que veio com o Jorge Henrique, né, um querido companheiro que nos deixou aí, né? E o Jorge sempre me convidava para esse ambiente aqui, né? Eu via lá na internet, eu nunca tive a oportunidade de ver. Então, de certa forma, agradeço também, né, a ele, onde esteja. Muito obrigado aí pela parceria que nós tivemos em vida. E muito obrigado a vocês, tá bom? Valeu, Pedro. Obrigado aí por ter participado. Obrigado, ouvintes. Você que gostou aí, curta, compartilha, envia para os amigos e até a próxima oportunidade.